Ele começou a culpar o profeta. Aleluia. Por quê, querido? Quando, a crise acontece, o problema chega, a pessoa, ela quer encontrar um culpado. Ela quer encontrar um bode expiatório, alguém para poder levar a culpa. Então, diante daquela situação caótica, o rei culpou o profeta. Diz que foi por causa do profeta Eliseu que aquela situação estava ocorrendo na cidade. E que ele iria mandar cortar a cabeça do profeta. Iria mandar matá-lo. Olha o que uma situação leva as pessoas a fazerem. Leva as pessoas a tomarem decisões erradas, precipitadas. Aleluia. Então diz aqui no versículo 32, Eliseu estava sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. E o rei enviou um homem à sua frente. Mas antes que o mensageiro chegasse, Eliseu disse aos anciãos: vocês estão vendo como aquele filho de um assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro vier, feche a porta e empurre-no com ela. Não é de fato que logo depois dele se ouvirá o ruído dos passos de seu senhor? Enquanto Eliseu ainda falava com ele, chegou o rei, que disse: eis que este mal vem do Senhor Deus. Que mais poderia eu esperar do Senhor? Querido, você vê que quando o problema chega, a crise bate a porta, a crise chega à vida de alguém, chega numa família, chega numa cidade, num país, a pessoa precisa encontrar um culpado. E agora o rei, ele estava ali culpando a Deus por aquilo que está acontecendo. Estava culpando a Deus. Sendo que quem estava cercando a cidade era o inimigo. O inimigo estava ao derredor da cidade, cercando a cidade, impedindo as pessoas de sair e de entrar, impedindo as pessoas de trabalhar. O inimigo que estava impedindo. Só que o rei, no seu desespero, ele coloca a culpa em Deus. Ele começa a culpar a Deus. E assim também, querido. Quando a pessoa às vezes está passando por um problema, enfrentando uma grave dificuldade, uma crise, as pessoas às vezes tendem a culpar a Deus por aquilo que está acontecendo em sua vida. Ela começa a culpar, dizer que Deus que não se importa, que Deus que quer que a pessoa sofra, que Deus que quer que a pessoa morra, que Deus não faz nada para mudar essa situação. As pessoas começam a se questionar: aonde está Deus no meio desse problema? Aonde está Deus no meio dessa crise? Por que Ele não age? Por que Ele não faz nada? Por que Ele não responde? Aleluia. Então o rei começou a culpar a Deus. Ele culpou o profeta. Aleluia. E diz aqui no versículo 7, no capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: ouça a palavra do Senhor. Então no tempo de crise, o que nós temos que fazer? Quando o problema surge, a crise surge, é ouvir a palavra do Senhor. É deixarmos de olhar para a crise, para o problema, para o que está acontecendo à nossa volta, e ouvir a palavra do Senhor. Porque quando os moradores de Samaria ficavam olhando ali para o problema, o rei ficava ali olhando para o problema, ele só conseguia enxergar a desgraça, o caos na cidade. Ele só conseguia enxergar miséria, fome, morte, pessoas chorando, pessoas gritando, pessoas se matando, pessoas, querido, lamentando, desesperadas. Mas é nesse tempo de crise que nós devemos fazer o quê? Parar e ouvir a voz do Senhor, a palavra do Senhor. Aleluia. Tirar os nossos olhos, nosso foco do problema, da crise, da dificuldade, e dar atenção àquilo que Deus ele quer falar. E dar atenção. Então, no meio daquela situação, o profeta Eliseu se levanta. Ele se levanta, aleluia, como um
porta-voz de Deus, mensageiro do Senhor. E ele então anuncia, ele começa ali a profetizar a palavra do Senhor. Então Eliseu disse: ouça a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. Aleluia! Então o profeta profetizou que dentro de 24 horas a situação daquela cidade, os moradores daquela cidade, iria mudar. Então ele liberou uma palavra profética, meu irmão. Ele liberou uma palavra profética. Ele disse: amanhã, a estas horas mais ou menos, junto ao portão de Samaria. Ele falou: no portão de Samaria, na entrada da cidade, será vendido, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata. Ele está dizendo, aleluia, que ia haver fartura, que o preço das coisas iriam abaixar, que aquilo que estava, o preço das coisas que estavam alto iria abaixar, que aqueles que estavam passando fome iam ter condições agora de comprar o seu alimento, a sua provisão. Aleluia. Então ele falou: amanhã, a estas horas mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha, a farinha de melhor qualidade, da qual ele se usar para fazer ali o pão, né? Seria vendido por uma moeda de prata. Você vê que estavam vendendo uma cabeça de jumento, que não valia nada, por 80 moedas de prata. 80 moedas de prata. Uma coisa que não valia nada. Olha o preço, como havia subido o preço das coisas. E agora o profeta estava profetizando que a melhor farinha iria ser vendida por uma moeda de prata. E a farinha de cevada, né, seria vendida por uma moeda também de prata. Aleluia! Porque a cevada, né, era feita de cereais que eram usados tanto para alimentação de homens como de animais, que era um tipo de farinha mais inferior do que a farinha feita de trigo. Porém, o capitão em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janela no céu, será que isso poderia acontecer? O profeta profetizou, liberou a palavra de Deus àquela cidade, àquele povo, ao rei, e falou: amanhã, a essas horas, a situação de vocês vai mudar. A situação vai mudar. Vocês que agora estão passando fome, vocês não vão mais passar fome. A situação vai ser revertida. A bênção vai chegar, a prosperidade vai chegar. Aí o capitão, né, o capitão do rei, ele diz que ainda que o Senhor disse ao profeta, ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janela no céu, falou, ainda que Deus fizesse na janela no céu, isso jamais poderia acontecer. Ele duvidou. Ele desafiou, ele duvidou da palavra que saiu da boca do profeta. Sendo que a palavra que saiu da boca do profeta é a palavra que sai da boca de Deus. Porque Deus fala que a palavra que sai da boca dele não voltará para ele vazia. Mas antes ela fará aquilo que lhe apraz. E ela vai prosperar naquilo para qual ela foi designada. Então ele não acreditou. E a palavra de Deus fala: crer no Senhor teu Deus e estarás seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. E ele não acreditou, ele foi incrédulo. Ele disse que
aquilo era impossível de acontecer. Não, isso não vai acontecer. Ainda que Deus faça a janela no céu, isso jamais irá acontecer. E olha a resposta do profeta Eliseu: eis que você verá isso com os seus próprios olhos, mas não comerá disso. Querido, a vitória é para aquele que crê. É aquele que crê que vê a glória de Deus, que vivencia o milagre do Senhor. Aquele que duvida e que não crê, querido, aleluia, ele fica de fora. Ele não experimenta os milagres do Senhor. Ainda que ele vê Deus fazendo os milagres, só que ele não experimenta em sua vida, por causa da sua incredulidade.